Uma boa noite para vocês. Terça-feira agora, nessa terça agora, hoje é sexta? Terça-feira, não, foi sábado, desculpe. Aposentado tem problema com data. Sábado agora, lá na sede, nós tínhamos um café da manhã, daí eu vejo o Ion pegando uma cadeira e vindo na minha direção. Eu falei, o que será que o Ion quer comigo? Daí ele pergunta se eu podia trazer a palavra hoje aqui. Sábado, não tem 7 dias. Eu aceitei. Eu tenho como um princípio, geralmente, aceitar os convites somente quando vêm das autoridades da igreja, seja para o que for. Quase sempre eu tenho um sim, só se eu tiver um outro compromisso na mesma data. Então eu aceitei e comecei a tremer as pernas, perdi já o semana na praia já direito. Daí ontem eu mandei uma mensagem para o Samir, onde é que tu vai estar? Vou estar em Piracicaba. Daí eu mandei uma mensagem para o Cacílias, onde é que tu vai estar? Vou estar em Camaquã. Daí eu, tá bom. Conversando com eles separadamente, falei, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu oro por ti em Piracicaba, tu ora por mim em Porto Alegre, em Viamão, e tu ora pelo Cacílias em Camaquã. Fechado? Cacílias, tu ora por mim em Viamão e ora para o Samir em Piracicaba. Fechado? Eu falei, eu vou orar por vocês dois. Então a gente fez um círculo. Agora eu cheguei aqui e bati uma foto já para eles, já está começando. Então, queria aproveitar, nós abençoar a vida do Samir, a vida do Cacílias. O Samir vai trazendo a palavra em Piracicaba e o Cacílias em Camaquã. Senhor Jesus amado, abençoa a vida do Samir, a vida do Cacílias, Senhor, dando graças a ele, Senhor. Que Piracicaba seja abençoado pela presença do Samir, dando graça, sabedoria, Senhor, a ele, e ao Cacílias em Camaquã, Senhor. Que as portas sejam abertas para ele, Senhor, que ele fale das coisas do alto, Senhor, que possa haver mudanças nos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Olha, não é fácil entregar uma palavra às 10h30 da noite, de um dia de trabalho, né? De muita atividade de vocês, mas ninguém vai dormir cedo mesmo. Se a gente dispensar vocês agora, eu tenho que meia-noite ter que mandando vocês dormir. Então, vamos lá, vamos tocar. Eu estava meditando, outro dia pensando assim, se eu pudesse, eu vi o Dario, postou uma coisa no Instagram, ele falando com ele mesmo, achei muito interessante aquilo, só que ele estava falando com ele jovem. E achei ele falando assim, olha, eu me converti, e ele, mas tu te converteu, como é que é? E como é que vai ser? Ele contando por ele antes de se converter, como é que ele estava agora. E no final, o Dario do passado fica feliz, que bom que tu tem uma esposa que tu ama, tu vai ser pai. Eu fico feliz de saber que esse vai ser meu futuro. Interessante, né? A ideia dele foi boa. E eu pensei assim também, se eu pudesse ligar para mim, fazer uma ligação, mas não posso ser para o celular, porque não tinha celular naquela época. Eu ia ter que ligar para o fixo. Talvez da vizinha, a vizinha tem que chamar, Vinícius, telefone para ti, porque nossa casa não tinha telefone, era na vizinha. Daí eu ia atender, era eu no futuro. E eu pensei, o que eu diria para mim? Vocês já pensem nisso. O que você diria para você? Daí eu diria uma coisa para mim. Eu ia dizer uma coisa só. Leia mais a Bíblia, Vinícius. Leia mais a Bíblia. E isso eu diria porque eu estou experimentando algumas coisas diferentes que eu perdi muito tempo na minha vida. Eu estava contando outro dia, eu assisti muito jogo de futebol, Bahia e não sei quem, São José, uns jogos assim, nada a ver, e eu podia estar lendo a palavra. Quanta coisa eu perdi tempo.
E eu diria para mim, Vinícius, leia mais a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é fundamental para nós. Então, antes de começar a minha palavra, né, que eu vou falar sobre o livro de Ruth, eu senti no coração dizer isso para vocês. Vão meditar, Deus vai falar ao coração de vocês da importância de nós estarmos mergulhando na palavra. Em Provérbios 35 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Ela é escudo para os que nele confiam. Então, toda a palavra de Deus é pura. E também diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Quando nós lemos a palavra, é Deus falando conosco e nós orando a palavra. Porque quando eu oro assim, amar os vossos inimigos, daí eu me lembro de algum fato, o Senhor me ajuda, Senhor, para que eu possa amar aquela pessoa. Daí a gente está lendo a palavra e Deus está nos falando. Eu até vi um post uma vez, alguém dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Daí saiu uma mão do céu assim, com uma Bíblia, dando para aquela pessoa. Eu queria falar com Deus. Leia a palavra, é Deus falando conosco. E também, a gente, tu tem alguém que tu quer falar de Jesus para ela, daí eu penso assim, nossa, se eu pudesse pegar essa pessoa e levar até os pés de Jesus, e ele falando o Sermão do Monte, e essa pessoa sentar ali na grama e ouvir Jesus, ela vai se maravilhar, ela vai amar Jesus, ela vai se apaixonar pelo Evangelho. Isso, outro dia eu pensei, mas eu tinha alguém lá que ouviu Jesus e que escreveu tudo que Jesus falou. Então, quando tu lê o Sermão do Monte com alguém, tu está colocando essa pessoa aos pés de Jesus. E tu está te colocando também. Então, tu ler a palavra de Deus, tu está se aproximando cada vez mais de Jesus, Jesus falando contigo. O privilégio dos apóstolos é o mesmo nosso, lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, minha pergunta é assim, como nós estamos lendo a Bíblia? É como comer, a gente não precisa pensar, eu preciso comer hoje. É natural, tu acorda já assim, pensando no que vai tomar no café da manhã, né? E o que será que a gente vai almoçar? O que eu vou jantar? E a palavra de Deus tinha que ser isso, nosso alimento para o nosso espírito. Tu não alimenta a carne, tu fica fraco. Tu não tem um carinho de pai e mãe, de um irmão, tua alma fica debilitada. Se tu não lê a palavra, teu espírito enfraquece. Então, a palavra é o alimento do nosso Espírito Santo. E como nós estamos lendo a Bíblia? Eu peguei eu vi um tempo atrás que houve uma pesquisa nos Estados Unidos com 40 mil pessoas com idade de 8 a 80 anos de idade. E chegaram a uma conclusão ali na pesquisa que quem lê a Bíblia 4 vezes, no mínimo, 4 vezes ou mais por semana, o sentimento de solidão dessa turma, quem lê mais que 4 vezes a Bíblia, ou de 4 ou mais, cai 30%. O problema de raiva cai 32%. A amargura no casamento cai 40%. O problema com os filhos cai 40%. O alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Estou me sentindo espiritualmente, hoje foi falado aqui, né? Eu não estou me sentindo bem espiritualmente, parece que está tudo trancado. Se tu lê a palavra, cai 60% esse sentimento. Contato com pornografia, cai 61%. Olha aí, quem tem dificuldade com pornografia, vai ler a palavra 5, 6 vezes por semana. Vai cair 61%. Isso tem mais daí, a oração, o conselho, a presença do Espírito Santo, tem outra, só a palavra tu lendo já vai fazendo esse efeito na tua vida. E a proclamação do Evangelho
ela sobe 200%. Porque quando tu lê a palavra, tu está cheio de Jesus, tá ali, tu encontra alguém, tu já sai falando, né? E a palavra é poderosa, como a gente leu agora aqui. Ela é um poder de Deus. Ela é a lâmpada dos nossos pés. Nós precisamos nos apegar à palavra e ler a palavra. Eu tenho até praticado isso até com não convertidos. Nós temos toda aquela estratégia do plano de evangelismo, né, do folder, fomos criados em Adão, e vem os passos até levar a pessoa para Cristo. Mas ultimamente eu tenho pego a palavra, vamos ler, leio o Sermão do Monte, e gasto um tempo explicando. As pessoas, elas não têm noção, a maioria das pessoas antes de se converter, elas nunca leram a palavra. Ou quando leram, foi assim, abrindo, abrem Salmos, depois abrem no Apocalipse, daí, não, é muito difícil. Daí chega alguém, não, vamos ler aqui, parou aqui, vamos continuar. E eu tenho feito isso, e tenho visto que realmente a palavra de Deus é transformadora. Até vocês viram, né, teve um sábado, quem é de Porto Alegre, há pouco tempo, antes do batismo, o Bruno deu um testemunho lá, não sei quem estava aí, o Bruno que se batizou no domingo seguinte, no dia que o irmão lá de Canoas trouxe a palavra. Como é o nome dele? É o Roberto. No dia que o Roberto trouxe a palavra, naquele dia o Bruno deu testemunho. E o Bruno é ele que, lendo a palavra se converteu. Porque quando eu tive o contato com ele, eu falei, essa Bíblia aqui na tua empresa, eu leio em casa. Eu falei, que legal, eu tenho um grupo de jovens na minha casa que lê a palavra. Você gostaria de fazer parte? Ele falou, eu gostaria. Daí eu saí da loja dele pensando assim, nossa, eu tenho que montar um grupo de jovens que lê a palavra. Daí peguei o Dario, o Carlos, e fomos lá ler a palavra na minha casa, no café da manhã, com o Bruno. E o Bruno está convertido, graças a Deus. Pela palavra do Senhor. Deus dá sabedoria, né? Deus dá sabedoria. Mas nós vamos entrar. Eu queria perguntar, antes de entrar na palavra, alguém pode falar em voz alta qual é a estratégia assim, sobre leitura da Bíblia? Quando eu estava fazendo faculdade, o tempo que eu tinha para ler a Bíblia era no trem e no ônibus. Então, eram os momentos que eu conseguia parar e, por muito tempo, o ônibus foi o meu momento com o Senhor. E mesmo fazendo engenharia, trabalhando, eu tinha que trabalhar e estudar. Então, eu saía de casa às 6 da manhã, voltava perto da meia-noite e transitava muito nos ônibus. Então, eu estudava e lia bastante a Bíblia no ônibus, mas eu sempre procurei ter uma prática diária da Palavra de Deus. E por essa época aí, eu li em torno de 7 capítulos por dia e uns 3, 4 livros por semana, de 200 páginas, fazendo faculdade. Solteiro, claro, né? Agora diminuiu um pouco a demanda. E trabalhando em vigília toda sexta-feira. E esse ano eu estava lembrando com os irmãos que, pela graça de Deus, é o 20º ano em retiro também, desde que me converti. Procurei estar em todos com muita alegria. Esse aqui é o 20º ano consecutivo em todos os retiros. E digo isso, irmãos, não é para me enaltecer de forma alguma, mas porque no meu coração arde mais de Jesus. E eu, apesar de tudo isso, sinto que poderia e deveria ter lido mais a palavra de Deus. E como é bom ler a palavra de Deus. Não me arrependo nem um pouco do tempo que me dediquei às Escrituras. Amém. E tu sabe que dá para ler no trabalho, no intervalo, claro, né? De manhã cedo, de tarde, de noite, de várias maneiras. Tem alguém que surfa aqui? Quem é que surfa? Olha lá, o Dani. Tá. Dá para ler a Bíblia surfando?
Dá para orar. Tu aí, dá para ler a Bíblia surfando? Esse era o problema, né? Diz quem surfa. Como é que vai ler a Bíblia se vai molhar? Vai cair, vai molhar a Bíblia, né? Vai molhar a Bíblia? Vocês estão meio trancados. Me ajudem. Me ajuda que eu ajudo. Vai molhar ou não vai molhar? Mas eu tenho aqui nas minhas mãos primeira Bíblia de plástico. Quem quer ver ela aqui? Tu que surfa aí, ó. Eu sempre confundo os nomes dos dois, os dois irmãos são iguais, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, testemunha para os teus amigos aí, ó. Lê o que está escrito aí. Não é para levar. Um dia eu vou aprender a surfar ainda. Não, só para te ver, testemunhar que é... Diz aí, é de plástico ou não é? É diferente. É de plástico. Olha o que diz aqui, ó. Bíblia... Novo Testamento, nova tradução da linguagem de hoje. Isso. Aqui, ó. Bíblia à prova d'água. Impressionante, né? Eu pensei assim, a ideia da pessoa, mas eu não entendi por quê, né? Quem é que vai ler Bíblia no banho? Para que ser a prova d'água? Mas tem. Depois, se alguém quiser ver, eu achei interessante que ela foi impressa na China e é em português. Novo Testamento, a prova d'água. Não, já fiz. Já li na banheira. Eu fiquei curioso. Tenho certeza que vocês também ficariam curiosos. Tá, vamos agora falar de Ruth. Por que eu estou falando de Ruth e falando de leitura da Bíblia? Porque assim, ó, quando eu li esse método do Pedro, de ler todo o Evangelho, eu cheguei em Ruth e me apaixonei pelo livro de Ruth. Porque a gente sempre, como a gente sempre está atrasando na leitura, sempre deixando a desejar, a gente vai para João, vai para Efésios, e vai para cá, vai para lá. E alguns livros a gente vai deixando de lado. E eu deixava o livro de Ruth de lado. Mas como eu tive que ler toda a Bíblia, eu li o livro de Ruth e vi a riqueza que tem em Ruth. E eu quero falar alguma coisa para você sobre o livro de Ruth. Primeira coisa, que nós somos a Ruth. Nós somos a Ruth. Então, tudo que eu falar aqui agora, daqui para frente, pensa assim, eu sou a Ruth. Eu sou a Ruth. Amém? Até os homens são a Ruth. A gente já está acostumado, a gente já é a noiva, né, de Cristo. Agora, ser Ruth não é problema. Mas o livro de Ruth está no Velho Testamento. E o Velho Testamento, eu fiz aqui um teatrinho. Aqui é Jesus morrendo na cruz por nós. Aqui, como é uma cadeira branca, é o grande trono branco, onde o Senhor vai julgar as nações e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, né? E vai separar as ovelhas dos cabritos. E aqui é o nosso alvo, aqui é o nosso Canaã celestial. Nós nos convertemos nesse processo aqui, nessa distância, mais perto do fim já, né? Todo mundo tem profetizado que está chegando ao fim, nós estamos aqui perto já, esperando a nossa redenção, o nosso dia que estarmos com o Senhor, a vinda dEle e o grande final, que nós morarmos com Ele para sempre, onde não vai precisar de sol, porque a própria luz do Senhor vai nos iluminar. Aqui não vai haver choro, não vai ter dor. Então, nosso alvo é aqui. E os irmãos que nasceram aqui, Adão, eles olhavam Jesus para frente, a esperança do Messias, esperavam o Messias vir, e Deus deu vários sinais para eles enxergar o Messias quando o Messias viesse. E quando a gente lê Mateus, a gente começa a ver
o Mateus remetendo sempre o texto do Velho Testamento. Já estava escrito, estava lá. E aqui tudo apontando para Jesus. Apontando para Jesus desde Adão, depois vem Noé, já apontava para Jesus. Essa semana, alguém falou, o Adriano, lá de Gravataí, falou que a porta da arca, né, era Jesus, aquela porta da arca, porque Deus, a arca, ela fechou milagrosamente, do lado de fora, né, Deus cuidou da arca, Deus protegeu, salvou aquela família toda de Noé. E daí vê no Egito, o sangue nos umbrais, o anjo passando, onde tinha sangue não passava, apontava para Jesus. Abraão, com Isaac, no sacrifício, entregando o seu único filho, o Senhor livrou ele de sacrificar o filho, dando um cordeiro que apontava para Jesus. E a Bíblia vai apontando para Jesus o tempo todo. E o livro de Ruth aponta para quem? Aponta para Jesus também. Nós aqui, nós olhamos a cruz para trás, há 2000 anos, e já miramos aqui. Eles esperavam o libertador, o Messias. E Jesus era o Messias, o libertador deles, né? Deus começou aqui com o propósito de querer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, tudo isso que desenrola aqui é o propósito de Deus de ter essa família. De ter essa família de muitos filhos com a imagem de Jesus. Jesus sendo o varão perfeito, e que está lá em Efésios que vocês leram, né? Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o padrão de Deus, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso que nós estamos aqui, nós queremos dar mais um passo em direção a Jesus, amém? Queremos nos tirar o peso do pecado, as coisas que nos atrapalham de sermos parecidos com Jesus. E nós vamos dar esse passo aqui, em nome de Jesus, né? Vamos dar esse passo. Nós vamos sair diferente de como entramos aqui. Nós vamos chegar lá diferente lá fora. Quarta-feira, vamos dizer, tu está diferente. Amém? Amém? Queremos ser diferentes, mais parecidos com Jesus. Amém? Amém. Bom, o livro de Ruth começa contando uma história. O livro de Ruth, eu vi que alguém apelidou o livro de Ruth como a pérola da coroa do Antigo Testamento. É aquela coisinha assim que brilha na coroa do Antigo Testamento, o livro de Ruth. É uma história linda. É uma história linda. Havia em Jerusalém, em estado de Israel, no povo do Senhor, uma cidade de Belém, uma cidade pequena. E lá morava Noemi, Elimeleque e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. E teve fome, porque houve uma seca, e o Senhor era no período de juízes, era um período difícil para Israel, onde eles estavam tinha muita idolatria, muita rebelião do povo com relação ao Senhor, e o Senhor tratava aquele povo de 3 maneiras, dando fome, seca, ou dando uma peste, ou uma guerra. Era a maneira de Deus fazer esse povo acordar, mas o Elimeleque, houve esse tratamento, mas ele mirou as terras de Moabe, que eram umas terras que estavam férteis. Ele falou, vou-me embora daqui com a minha família para dar de comer para eles. Até queria, bota o mapinha aí. Então, Belém e Moabe é do lado, só que tem que fazer a voltinha pelo Mar Morto. E Moabe, as terras de Moabe hoje é a Jordânia. Então, não dá muito para caminhar. E lembrando que os moabitas são descendentes de Ló. Então, eles fizeram essa volta ali, foram morar em Moabe. Só que Moabe é perto, mas é totalmente diferente. Eles tinham vários deuses, eles não tinham a promessa, eles não respeitavam as leis. E o Elimeleque leva a família dele para esse contexto, sai da bênção de estar em Israel e para ir para uma terra que tudo era contrário,
à vontade do Senhor. E chegando lá, o que acontece? Esse Elimeleque, ele morre. Daí a Noemi, ela fica com 2 filhos, o Quilion e o Malom. Mas, daí ela tem um filho para sustentar ela, os 2 filhos. E os 2 filhos se casam. Um casa com a Orfa, o Malom, o Quilion, e o Malom casa com a Ruth. Moabitas, já quebrando alguns princípios lá de Israel, né? Casando com Moabitas. Passa quase 10 anos dessa história, morre quem? O Quilion e o Malom. Morrem os 2 filhos. Que situação da Noemi? Perde o marido, perde os 2 filhos, está numa terra longe da terra dela, dos parentes dela, e sem sustento. Quem sustenta a casa é o marido ou os filhos. Naquela época era assim. Daí ela ouve que já tinha começado a chover, estava tendo comida lá em Belém. Daí ela decide voltar para Belém. Sozinha, coitada, triste, muito triste. E Noemi quer dizer doçura, né? Doçura. E ela, coitada, ela de doçura não podia ter nada, porque ela estava muito triste, né? Muito abatida com a morte dos 2 filhos e do marido. E ela resolve voltar e as 2 noras vão juntos. E eu estava falando no carro com a Mira, hoje, vindo para cá, a gente estava escutando o Ruth no carro, o livro, né? E fala assim, a Orfa, ela vai junto com a Noemi, e a Ruth também, as 2 decidem ir. E daí a Noemi fala assim, não, já tinham arrancado, já estavam com as mochilas nas costas na estrada. A Noemi fala, voltem, vocês já fizeram muito bem para mim, e muito bem para os meus filhos, Deus vai abençoar vocês, e vocês vão ter uma casa, um marido para vocês em Moabe. Daí as 2 dizem, não, nós vamos contigo. Daí choraram e foram com ela, as 2. E a Noemi disse para a Orfa e para a Ruth, vocês foram boas para mim e os meus filhos. Então, não tinha diferença, a Ruth não foi escolhida porque ela era boa. A Ruth era legal e a Orfa não, as 2 eram boas para a Noemi. Isso me chamou a atenção, porque nossa escolha não é pelos nossos méritos, é pela graça do Senhor. É pela resposta sim só. Não é porque eu sou legal. E as 2 resolvem continuar indo. A Noemi para de novo e diz assim, não. Voltem. Porque ainda que eu hoje case e tenha filhos, e vocês terem que esperar eles crescerem para casar com eles, para eles cuidar de vocês, vai demorar muito, não é justo. Voltem para casa, voltem para vocês e para a família de vocês. Daí a Orfa, ela decide, não, eu vou voltar então. Chorando, ela diz que vai voltar. Ela estava triste, porque ela gostava da Noemi, mas decidiu voltar. E a Ruth, eu vou contigo. Bota aí, então, Ruth 1, 15 a 16. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é meu Deus. A Orfa começa a caminhada e desiste. A Ruth começa a caminhada e vai com a Noemi. O Ion sempre prega que o importante é o final, né? Numa corrida tu pode arrancar, mas tu tem que chegar. E a Orfa desiste de seguir a Noemi, mas a Ruth vai. E a Ruth faz uma declaração que eu acho ali fundamental, que é quando ela diz assim, teu Deus é meu Deus,
teu povo é meu povo. Quando a Ruth diz, teu Deus é meu Deus, ela está dizendo assim, eu quero o Deus de Israel, eu não quero nada com os deuses moabitas, eu quero seguir esse Deus que eu vi no teu filho, vi na tua vida, Noemi. O teu Deus é meu Deus. Isso me chama a atenção, porque nós temos um compromisso, né? De alguém chegar, Lucas, eu quero o teu Deus. Porque vê vida em ti, né, Lucas? Eu quero ter teu Deus. Que mesmo quando um colega de trabalho chega, né? Eu quero saber mais de Jesus. Me fala, o que está acontecendo? O que houve? Porque o teu Deus é meu Deus. E eu me lembro de uma história, eu conversei, tem um rapaz que mora em Guiné-Bissau, Mamassalho, ele já andou entre nós algumas vezes. E ele é filho de policial muçulmano e mãe muçulmana. O pai dele tem 2 mulheres. E tinha uma mais nova e uma mais velha, que era a mãe dele. E ele olhava na casa da mãe, da mulher mais nova, tinha arroz, tinha carne na comida. E da casa dele só tinha... Eles moram em casa separada, quando tem 2 mulheres, mas tudo num quintal só. A casa da mãe do Mamassalho era só arroz. E ele ficava revoltado com o pai dele por dar preferência para outra mulher. E ele resolveu, eu vou sair de casa, eu vou aprender um trabalho e vou embora. Daí ele soube que tinha um missionário com o nome Jorge, que estava lá querendo ensinar profissões para o rapaz lá de Guiné, e ele falou, eu vou seguir ele. Claro que a intenção do Jorge era começar uma igreja, ganhar gente para Jesus, mas ele começou dando profissão para esses jovens. E o Mamassalho, eu vou seguir ele. A mãe dele disse assim, olha, ele é cristão, ele tem o Deus dele, o Deus dos brancos, e ele vai te convencer a seguir o Deus dele, E o Mamassalho disse assim, mãe, eu te prometo, o dia que o Jorge falar do Deus dele para mim, eu volto para cá. E foi para Inhaberém com o Jorge. Eu não sei se vocês foram para Inhaberém, ou acho que é Quebo, uma cidade antes, depois o Jorge foi para Inhaberém. Chegou lá em Quebo, o Jorge, no trabalho dele, ensinando a profissão para o Mamassalho, e vivendo a vida com a Vera, com a Sara, com o Yosh, com o Josh e o Tiago. Tratando uma vida normal de uma família cristã, orando para comer, o Jorge lendo a Bíblia para eles, mas não falando nada para o Mamassalho. O Mamassalho morando na mesma casa. E o Mamassalho só ali, ó, só ali. E um dia, o Jorge está na sala, o Mamassalho chega e fala assim, Jorge, eu quero o teu Deus. E daí o Jorge fala assim para o Mamassalho, tu quer meu Deus? Quero. Então, tu tem o meu Deus. Eu teria feito uma oração de entrega. Vamos ajoelhar aqui, vamos orar, confessa a Jesus. Mas o Jorge, ele já conhecia a cultura deles. O Mamassalho dizer isso, eu quero teu Deus, é que nem a Ruth dizer para Noemi, eu quero, teu Deus é meu Deus, está feito. Está feito. E o Mamassalho foi dormir. Isso eu ouvi dele. Eu falei com ele hoje até, mas não precisou contar essa história, que já me tinha me contado. Ele falou assim, eu tenho o Deus do Jorge. Dormiu feliz e acordou diferente no outro dia. Aleluia. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Senhor, Ele tinha o Deus. Ele creu em Jesus, ele foi perdoado e foi transformado. E a Ruth, a mesma coisa. No momento que a Ruth disse sim, eu quero o teu Deus, Deus falou assim, agora deixa comigo. Antes tu estava por tua conta. Agora, tu é minha filha, agora eu vou cuidar de ti. Eu vou zelar pela tua vida. Foi o Felipe que falou isso, né? Quando o Senhor ele não fez toda a obra e agora falou não dá bola, né? Foi bem isso. Deus falou para Ruth, falou, eu vou cuidar de ti. Bota uma foto do Mamassalho para o pessoal conhecer ele.
olha o irmão Massalho, ele é casado com a Karen, que é de Canoas aqui, e ela mora lá há muitos anos. Olha, isso aí... Foi tudo, né? O Mamassalho, ele está lá abrindo congregações nas aldeias, vai em aldeias, prega o evangelho. E ele mandou uma foto para mim, ele pregando para soldados. E o pai dele, quando ele se converteu, ele chegou a ser preso já, o Mamassalho apanhou da polícia. Ele foi expulso da família dele, correu risco de vida, mas eu tenho o Deus do Jorge. Agora, bota na situação da Ruth. Eu vou seguir a Noemi, vou lá para a terra dos israelitas. Eu sou moabita, eu estou ralada, não vou casar nunca mais. Porque qual é o israelita que vai querer casar com uma moabita? Se nem podia. Ela está indo lá com a Ruth para Israel, mas... ela disse assim, eu posso ficar sozinha, mas apesar das circunstâncias, ainda que eu fique sozinha, ainda que eu não case, ainda que eu seja desprezada lá, que ninguém me aceite, mas eu vou, porque eu estou mirando o Canaã celestial. Ela tinha um foco, ela foi com a Noemi, porque ela conheceu o Senhor, eu vou para lá. E mesmo que não desse certo, às vezes a gente pensa assim, que tudo vai dar certo. Não precisa dar tudo certo. Deus quer nos tratar, às vezes, com situações, mas eu tenho que mirar o Senhor, apesar das circunstâncias. Daí Paulo fala, descobri o segredo de estar contente em qualquer circunstância, sem tanto passar necessidade, como ter em abundância. É mirar no Senhor, ter o Senhor Jesus, daí eu posso passar por aqui, seja o que for, mas eu estou vendo Canaã celestial. E Ruth viu isso, tomou uma decisão. Isso aconteceu com os apóstolos também. Em João 6, 67 e 69, diz assim, está aí? João 6, 67, 69. Tu está botando o celular. Eu estou crente. Quem é que está botando? É tu aí. Desculpe. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os apóstolos também passaram por isso. Senhor, dura esse discurso, a turma está indo embora, e vocês? Né? Vocês querem ir também? Mas a decisão que importa. Irmãos, nós temos que ter uma decisão firme por Senhor Jesus. Porque as circunstâncias podem ser terríveis, mas nossa decisão está firmada em Cristo. Então, a importância de uma decisão clara, eu quero ser um discípulo de Jesus. Apesar de qualquer circunstância, eu vou estar firme. O Marco Reis foi no Egito, e ele estava lá com a igreja, junto com Asaf, daí o irmão mostrou lá uma foto no jornal, uma pessoa pendurada na ponte, enforcada. Daí ele falou assim, esse aqui era irmão nosso aqui, e ele foi martirizado porque não negou a fé, e enforcaram o cara, mas não é o governo, aquelas milícias que pegam escondidas, vão lá, enforcam, e o governo faz vista grossa depois, né? Não investiga, mas o irmão não negou a fé, morreu pelo Evangelho, apesar da circunstância, mas ele estava mirando aonde? Na Canaã celestial. Então, meus queridos, assim, vocês que são jovens, tem que ter um foco bem firme na Canaã celestial, porque acontece muita coisa na vida da gente, muita tentação, muita coisa, nós temos que mirar na Canaã celestial.
As duas estão indo, daí elas chegam em Israel. Daí elas chegam em Belém. E as vizinhas, é uma cidade pequena de Belém, toda, coitada da Noemi, olha lá chegou a Noemi, aquela que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, agora está sozinha com a nora, com a Ruth, ficaram com pena dela. E ela assim, não me chamem mais de Noemi, porque Noemi é doçura, o Senhor pesou a mão sobre mim, me chame de Mara, que quer dizer amargura. Ela quis trocar de nome, porque ela não se sentia mais digna de ser chamada Noemi, porque a vida dela estava difícil. E ela, triste, foi para casa com a Ruth. No outro dia, a Ruth saiu para trabalhar. Olha o perfil da Ruth. Foi fazer o quê? Foi na plantação. Por quê? Na lei de Israel, quando tu vai colher alguma coisa, tudo que cai no chão, tu não junta. E as esquinas também tu não pode pegar. Porque aquilo ali é do órfão, é da viúva, é do estrangeiro. Aquilo que cai. Olha que legal isso, né? Então a Ruth foi atrás, juntando no campo tudo que caía da colheita. Foi ali. Quando o dono da terra chega, que era o Boaz, ele chega já dando saudação e fala, o Senhor seja com vocês, e os servos falam, o Senhor seja contigo também, patrão. Então, tu vê que ele era um homem temente ao Senhor. E ele chega assim, quem é aquela moça? Ele diz, essa aí é a moabita, Ruth, nora de Noemi. Passou a manhã toda catando o que caía no chão, parou só um pouquinho para descansar. Daí o Boaz chama ela, vem cá, vem tomar água aqui. Então, e ele fala assim para a Ruth, toma água que os meus servos fizeram, e quando nós sentarmos, tu vem almoçar com a gente, vem comer com a gente também. Senta na mesa aqui. E ela diz assim, Ruth 2, 10 a 12. Vamos ler então. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo? Se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu, já me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai e mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A Ruth veio buscar refúgio sobre as asas do Senhor. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Ela mirou o Canaã celestial. Ela abriu mão de voltar, a órfã voltou para os deuses, ela negou a fé, tudo que ela aprendeu com o marido dela, com a sogra dela, ela voltou para a casa dela, e a Noemi ficou firme, a Ruth ficou firme, né? E então, quando a Ruth volta para casa, a Noemi pergunta para a Ruth, onde é que tu andava? Onde é que tu foi? Eu fui lá, colhi bastante, ela viu, nossa, que benção, essa pessoa aí, que benção essa pessoa, o nome dele é Boaz. Ela, Boaz é meu parente, ele é parente do meu marido. Ele é um dos nossos resgatadores. O que é um resgatador? Resgatador, assim, a Ruth era casada com Malom, e ela não teve filhos. O certo era o irmão do Malom casar com a Ruth para dar descendência ao Malom. Daí o filho era ser considerado como se fosse de um falecido, para dar continuidade. Mas o irmão morreu também. Lembra daquela passagem, quando foram tentar Jesus, disseram assim, tinha um homem que tinha casado, daí ele morreu, casou o irmão, e casou o irmão, casou o irmão, no reino dos céus, de quem ela vai ser esposa, né? Mas não era esse assunto, mas já era cultural isso. É permitido, é necessário até, que a Noemi precisava de um sustento, precisava de um homem para ela, um neto
um filho ou um marido. Ela precisava de um homem para ser sustentada. Daí o Boaz era um desses resgatadores. Daí a Ruth volta lá, e ela falou assim, vai lá na terra dela, volta para a terra dele, porque ele vai te proteger, ele é nosso parente, ele é um bom homem. E ele já tinha dado orientação para os gerentes lá, da colheita, dizendo assim, olha, quando a Ruth estiver atrás de vocês, deixem cair umas espigas de propósito, e se ela pegar alguma coisa, não façam nada com ela e não toquem nela. Ele já mandou proteger a Ruth, porque ele sabia do bom testemunho da Ruth. Bom, quando Boaz ele percebe que a Ruth é uma boa moça, com certeza ele se interessou por ela. Quando ela conta para Noemi, a Noemi fala assim, agora, estava chegando o final da colheita, todo dia ela ia lá trazer comida para Noemi, para a sogra dela. Quando chegou no final, ela falou assim, toma um banho, bota um bom perfume, veste uma roupa bonita, e quando o Boaz for descansar, tu tira, descobre o pé dele e deita no chão, aos pés dele. Eu tentei achar por que descobri levantar a coberta, tirar os pés para fora, não cheguei a nenhuma conclusão por que disso. Tá? Mas eu li, alguém escreveu que foi para ele sentir frio nos pés e acordar de noite e ver que ela estava deitada ali. Pode até ser. Mas ela fez conforme a sogra falou, ela foi obediente à sogra. E se eu me lembro, o Felipe falou que ela representava o Espírito Santo, né, que ela dava conselhos e a Ruth obedecia à sogra. A Ruth era uma boa nora e a Noemi era uma boa sogra. Isso é bom para os jovens aqui saber que dá para ter uma boa relação nora e sogra. E essas mentiras de Satanás aí, que sogra é não sei o quê, que nora... Aqui um exemplo bom de nora e de sogra, né? A Noemi deu um conselho e a Ruth falou assim, ó, eu vou fazer exatamente o que tu está me dizendo. E fez. Quando eu conheci a Mira é um nome árabe também, quer dizer princesa. Oh! Mas por que o nome dela é árabe? Porque o pai dela era árabe. O pai dela veio para o Brasil com 18 anos, nascido na Cisjordânia, naquele lado lá perto da capital dos palestinos, que é Ramala. E o pai dela, como um muçulmano, ele não queria que a Mira casasse com um brasileiro cristão, queria que ela casasse com um árabe. E ele era rígido. No casamento do Nasser, o Ion estava lá em Santa Maria, eu fui, do irmão dela, e o pai dela estava lá, e levou um candidato da Palestina para apresentar para a Mira, tinha um concorrente lá, é que nem o Boaz, depois nós vamos ver que ele tinha um outro resgatador também, um concorrente. Daí, e o pai dela estava fechado, então, para qualquer negociação com um brasileiro cristão. Já estava com um árabe lá, mas a Mira já estava na minha mira. Daí, o Marco fala assim para mim, Vinícius, vai lá, dá um beijo nele, chama ele de tio e diz as tuas intenções, que casamento para ti é para toda a vida e que sexo é só para depois de casado. E eu fiz o quê? Exatamente o que o Marco me disse. Fui lá, disse, tio, dei um beijo na bochecha dele, falei assim, casamento para mim é para toda a vida e sexo é só para depois de casado. E ele disse assim para mim, nessas condições eu te dou a bênção. Bênção?
Daí, ele disse assim, eu ando armado, hein? Se um dia eu for... Ela morava em Porto Alegre e ele em Livramento. Se um dia eu for a Porto Alegre e estiver no apartamento lá, eu falei, não, isso não vai acontecer. E tá aí, casamos, né? Depois ele deu uma reviravolta, ele não foi no nosso casamento, mas a bênção ele deu e ele mesmo disse, eu já dei a bênção, não posso voltar atrás. E eu pude casar com a Mira debaixo da bênção do meu sogro. Mas eu recebi um conselho e senti de Deus que era um conselho bom para mim. E eu segui a risca e Deus deu graça. E a Ruth também fez isso. Ela recebeu um conselho. A Ruth era uma moça, né? Era uma menina, porque o Boaz mesmo fala, tu não procurou entre os jovens, e chama ela de filha, vocês repararam que ele chama ela de filha, né, algumas vezes, então, pelo jeito, eles tinham uma diferença de idade boa, o Boaz era bem mais velho que a Ruth. Mas a Ruth, ela era uma guerreira, ela trabalhadora, boa nora, ela obedecia, não tinha ruim para ela, porque ela tinha uma disposição, uma vontade. Isso eu acho interessante, sabe? Porque um dia desse apareceu um discípulo lá em casa. Sabe quando a pessoa anda assim? Sem os movimentos do braço. Chegou todo arrasado lá por umas circunstâncias, algumas coisas. E eu falei para ele, mas o que você é? Eu perdi a paciência, sabe? Espiritualmente. Eu falei, quem você é? Quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe que você foi perdoado por Jesus? Jesus morreu por ti. Ele quer te dar uma nova vida. Levanta essa cabeça, tu é um embaixador de Cristo. Tu é um soldado de Jesus. Daí até eu lembrei desse texto de Efésios, né? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, para o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu falei isso para eles, então, soldado, bota esse capacete, pega esse escudo. Então, eu tenho desejo que nós saiamos daqui, todo mundo marchando, de cabeça erguida, não com orgulho, mas sabendo, eu sou um embaixador de Cristo, eu fui redimido, eu sou salvo, eu tenho valor, o Senhor pagou um preço muito caro para a minha vida, foi o sangue dele, eu tenho um custo, que é o sangue de Jesus, e Ele comprou. Eu não compraria essa mercadoria, mas Ele comprou. Ele me comprou. E Ruth era uma moabita. Mas o Senhor comprou ela. E ela resgatou um valor que vocês vão ver no final, que vocês já sabem, né? Já tem o final dito, mas o valor foi resgatado. Então, é importante a gente saber que nós temos um lugar, nós estamos aqui nessa sociedade, não para apanhar dela, mas para fazer diferença, para transformar vidas, para salvar vidas, para ganhar nossos pais, nossos primos, nossos irmãos, viver uma vida digna daquilo que a gente foi chamado. Então, eu acho que a gente tem que também entender que o Senhor está pronto para nos ajudar. Eis que estou convosco todos os dias, nós não estamos sozinhos nesse barco, o Senhor está nele. O Senhor está nele. Eu sempre vi essa história, quando eles atravessaram o Mar da Galileia, né? Eles se assustaram. Senhor, nós vamos morrer, acorda, o Senhor dormindo. Mas o Senhor tinha dito, vamos para o outro lado. Eles tinham que o Senhor disse que nós vamos. E o Senhor nos tem promessas sobre a nossa vida, para nós andarmos confiantes. O Senhor vai me abençoar. Quando a Ruth disse, tu é meu Deus, teu Deus é meu Deus, a partir dali começou a se derramar a bênção sobre a vida dela. E Boaz gostou dela, e Boaz falou assim, olha só, nós temos um problema.
como todo romance, né? Ele tem o alto, depois daí a moça descobre uma mentira dele, um problema com a mãe dele, daí desanima depois. E nós temos um problema. Tem um outro cara aí, um outro rapaz aí, um outro senhor, que ele é um parente mais próximo e o direito é dele. Se ele não, mas ele fala assim: se ele não te quiser, eu quero. Daí ela volta e chega para Noemi, a Noemi pergunta assim: ei, como é que foi lá? Oh, deu tudo certo. Ele disse que vai falar lá com as pessoas. Daí ela disse: não, fica tranquilo, foi o que a gente falou aqui já. Ele vai resolver isso rápido. E ele foi para a praça, só esperou o cara passar. Daí ele falou: ô fulano, vem cá, tu é o resgatador da Noemi, da casa dela, tu tem que comprar a casa dela. E daí falou para um judeu, né, comprar a casa dela. Eu compro. Na hora ele disse que comprava. Daí o Boaz, Deus deu sabedoria para ele. Ele falou assim: mas tu tem que casar com a Ruth, para resgatar o valor do Malom, para dar o filho para o Malom. Daí, não, mas daí não dá, daí complica a minha herança, ter uma outra mulher, ter filho, vai me atrapalhar. Então tá, então eu quero. Falou para os anciões: está aí, ó, ele não quer, eu quero. E tá bom, daí ele casa com a Ruth. Feliz da vida, né? Feliz da vida. Achou uma boa mulher, né? E a Ruth, logo em seguida, ela tem um neto, dá um neto para Noemi. E no Ruth 4, 14, 15, então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Olha só, as vizinhas, era a tua nora que te ama, porque a Ruth foi para Israel com a Noemi, saiu para arrumar comida para Noemi, obedeceu a Noemi no conselho, e agora vai dar um neto, e esse neto vai ser o resgatador da Noemi, também vai cuidar da Noemi, da avó, vai sustentar a avó. E ela que não tinha mais filho, as mulheres falam assim: tu é mais feliz do que quem tem 7 filhos, porque tu tem uma nora que se chama Ruth, que te ama. Que tremendo isso, né? Que tremendo isso. E a decisão de Ruth de seguir a Jesus fez ela entrar no Evangelho de Mateus. Olha que tremendo. Ela tá, a cruz aqui. Ruth está aqui. Trono branco lá, ela está aqui, ela toma uma decisão. Teu Deus é meu Deus. Ela passa para cá, no Evangelho de Mateus, que nós vamos ler agora. Mateus 1, 5 e 6. Eu vou ler só um pedacinho do 6. Já está aí? Não? Mateus 1. Salmão gerou Boaz. Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. A Ruth, o filho da Ruth foi vô de Davi. Isso é tremendo. O amor do Senhor, o coração de Deus está sendo revelado nessa genealogia. Deus
Na genealogia de Jesus, Deus incluiu uma moabita, que um dia disse, teu Deus é meu Deus. Aí revela que nós somos enxertados na oliveira, porque nós dissemos, Jesus, tu é o Senhor da minha vida. E nós fazemos parte dessa família celestial. E não somos mais estrangeiros, mas co-cidadão dos santos. Isso é tremendo. Nossa decisão, ela é muito forte, ela é muito grande. Ela tem um impacto tremendo na nossa vida, em toda essa história. Nós fomos colocados aqui. Nós vamos estar aqui por causa de uma decisão nossa. E o exemplo da Ruth está ali para nos ajudar a enxergar isso. Então, queridos, se alguém não enxergou ainda essa realidade, pense nisso. Eu fui resgatada por Senhor. O Senhor me devolveu um valor que eu tinha perdido. Na verdade, eu nem tinha. Tem uma irmã no interior, que a gente ia nos retiros lá em Santa Maria, Cruz Alta, e ela adotou uma criancinha. E a menininha tinha problemas físicos, caminhava mal, era estrábica, e tinha até, acho que, um atraso mental. E essa menininha, quando eu olhava ela louvando, eu me via. Porque ela não era filha natural, ela adotou aquela criança. Geralmente vai numa creche, né, para adotar, ou pede que era assim, um bebezinho, blá, blá. Ela adotou uma criança com defeito físico, com problemas mentais. Eu falei, que amor dessa senhora, que amor, isso o Senhor fez conosco. O Senhor não foi lá pegar os bonitinhos, foi lá nos buscar, do jeito que a gente estava, sujo, mal vestido, cheirando mal. Falou, vem cá, tu vais fazer parte da minha família, tu vais ser meu filho e eu vou te cuidar. E o Senhor fez isso com a Ruth e está fazendo isso com a gente também. Nós somos graças ao Senhor por fazer parte dessa história linda que começou em Ruth e está chegando até nós. Amém, irmãos? Vamos orar um pouquinho. Que o Senhor nos dê essa percepção do que Ele fez por nós. Vamos ficar em pé. Em pé só porque... para espantar o sono um pouco. Senhor Jesus, tu ajuda aqui em oração também? Não? Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, por essa preciosa palavra. Doçura do Teu Espírito que vem ao nosso coração, aplainando os caminhos, Senhor, tirando arestas em nossas vidas e trazendo da Tua esperança, Senhor. Trazendo fé para cada um de nós nesse retiro, Senhor. Onde cada um de nós podemos nos ver na vida de Ruth, Senhor. E onde Tu nos inclui em Ti, como Boaz, o resgatador, o Messias, o Senhor. Onde nós fomos incluídos em Cristo Jesus, para novidade de vida, nessa grande família maravilhosa, onde nós vamos estar desfrutando desses dias de intensa comunhão, junto contigo, pelo Espírito Santo, juntos uns com os outros, debaixo da Tua poderosa palavra, nos transformando cada um de amargura, de Mara, para voltarmos às delícias da alegria de agradáveis a Ti, Senhor, por meio da Tua obra, Senhor, e da amizade que temos contigo, Senhor, como filhos amados,
Não mais escravos, não rejeitados, nem desamparados, mas filhos de Deus, amados por Ti. Obrigado, Espírito Santo, confirmaste completamente essa introdução tão preciosa, tão rica, através da vida e do exemplo do Vinícius, Pai. Muito obrigado. Abençoa-nos no descanso dessa noite, no assentarmos, no chegarmos, deixando qualquer peso e poeira deste mundo fora desse retiro, Senhor, para que tenhamos esse lavar renovador e regenerador do Teu Espírito. Amém e amém. Obrigado, querido.